Bom dia, abençoado e abençoada. Espero que vocês estejam bem. Já pega aí seu cafezinho, sua Bíblia, senta à mesa, convida o Senhor para estar com você nesse tempo. E vamos então abrir o nosso devocional de hoje, né? No livro de Ruth 1, e nós vamos ler o versículo 16 e 17. O livro de Ruth é bem curtinho, mas é muito lindo, tem muitos ensinamentos ali. E hoje, então, eu vou começar lendo o versículo 16 e 17 para introduzir a mensagem aqui, aquela que o Senhor trouxe para nós no nosso dia de devocional. Fala o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui é Ruth falando para a sogra dela, Noemi. E aí eu vou trazer o contexto da história de Ruth, né, do livro de Ruth para vocês. O livro de Ruth ali, ele está se passando no período de Juízes, que era um tempo de muita instabilidade espiritual mesmo, em Israel, tá? E aí Noemi e seu marido Elimeleque, eles pegam seus 2 filhos, deixam Israel por conta da fome que eles estavam, né, passando naquele momento de instabilidade, e eles vão para Moabe. Quando eles chegam em Moabe, Moabe é um povo diferente, né? Eles têm crenças diferentes, eles não acreditavam em Deus, eles eram os moabitas, né? Era como se fosse, de certa forma, inimigo ali, tá? Só para que vocês possam compreender, porque moabitas, eles entram em uma época aqui que eles eram inimigos, de fato, de Israel. Mas, Elimeleque, então, ele morre. E depois os 2 filhos de Noemi também morreram, deixando Noemi viúva e sem filhos. E ali ela ficou acompanhada apenas das suas noras. E as suas noras também eram moabitas. Então os filhos de Noemi casaram com 2 mulheres que não eram, no caso, né, não acreditavam em Deus. Eles tinham outros costumes, outros deuses, né? E aí quando eles morrem, então, deixa Noemi viúva, sem filhos, e deixa ela acompanhada com as suas noras, que era Orfa e Ruth. Noemi, ela decide voltar depois da morte, né, depois de tudo, depois dela ficar sem absolutamente nada, né, sem os seus familiares. Ela decide voltar para Israel, e ela ouve também falando que em Israel o tempo melhorou, né? Que ali agora tem comida, né? Que todas as coisas melhoraram ali, o tempo em Israel. E aí ela quer voltar para Israel, ela decide voltar para Israel, mas ela aconselha as suas noras a ficarem ali em Moabe, né? Com os seus familiares, ou que elas pudessem, né, casar novamente. Então Orfa, ela de fato fica em Moabe, mas Ruth, ela escolheu permanecer com Noemi. E ali ela faz, né, essa declaração muito forte, marcante, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, que é esse versículo 16 que eu li aqui com vocês. E essa decisão que ela tomou revela muita coisa. Revelou aliança, revelou amor, um amor sacrificial, revelou a fé, mesmo, né, sem saber o que poderia acontecer com ela. E aí, então, ela vai para Belém. Ruth passa, né, a recolher espigas ali no campo. Ela começou a trabalhar para ter sustento para ela e para Noemi. E ela acaba trabalhando no campo de Boaz, que é um parente de Noemi. E aí ele é um homem íntegro, né? Um homem generoso. E Boaz ali, ele protege Ruth, ele honra a fidelidade dela, ele reconhece a virtude dela e ele decide se casar com Ruth para poder, de certa forma, preservar a linhagem da família. Porque quando uma pessoa fica viúva, ela casa, né, ali naquela época, com
um parente mais próximo para poder permanecer a linhagem. Só que ali ele começou a gostar de fato de Ruth. E foi um livro que fala muito também sobre romance, é muito bonito de ler. Então ela se casa com Boaz, né? E Boaz, eles têm um filho, e o filho se chama Obed, e Obed, ele é pai de Jessé e avô do rei Davi. Então, ela acaba entrando na linhagem de Jesus Cristo, né? E isso é muito lindo. E agora, ok, por que eu resolvi, né, trazer essa mensagem aqui para vocês hoje? É tão interessante porque Ruth, ela foi protagonista da sua própria história. Órfã, ela decide ficar em Moabe e a sua história acaba ali, né? A gente não conhece mais, não ouve falar mais sobre Órfã. Porém, nós escutamos falar sobre Ruth. E Ruth entra na linhagem de Jesus Cristo. E é tão interessante porque nós precisamos olhar para a nossa história e buscar ser protagonista da nossa história. Augusto Cury, ele costuma falar que quando nós damos significado às situações que nós vivenciamos, nós começamos a perceber o nosso mundo de uma maneira mais agradável, mais proveitosa, mais eficaz. E dessa forma, junto, né, nós que somos cristãos, junto com o Criador, nós temos a autoridade para dar o tom, para dar autoridade para a nossa própria história. Então nós precisamos dar um significado para tudo aquilo que acontece conosco. E aqui, o que a gente vê, né? Ruth, ela poderia ter largado Noemi, viúva, sozinha. Ela poderia ter procurado se casar novamente, mas com alguém do seu povo, né? Ela poderia não ter ido com Noemi, ela poderia ter escolhido voltar para a casa dos seus pais, mas diante daquela situação, que de certa forma foi uma situação dolorosa, porque ela perdeu seu marido, enfim, mas ela escolheu construir a sua própria história. E cada uma de nós aqui na Terra estamos construindo a nossa própria história, que pode ou não se tornar uma fonte de inspiração para outras pessoas, de encorajamento para outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre ser protagonista, é de fato prosseguir fazendo a coisa certa, mesmo doendo. Porque aqui, Ruth precisou ter fé, porque ela não sabia o que viria, se ela iria ser aceita naquela outra sociedade, ou se ela iria ser, né, mal falada, maldizida, as pessoas, né, virando a cara. Ela poderia, eram costumes diferentes, tudo diferente, mas ela resolveu ser protagonista. Ela resolveu pegar aquilo que estava doendo, aquelas incertezas que ela tinha, aquela vontade de desistir e escolher superar a cada dia. E é assim que nós precisamos fazer. A coisa certa, mesmo doendo, mesmo com vontade de desistir. É a gente escolher se superar a cada dia. Porque os momentos difíceis da nossa vida, eles vão vir. Eles fazem parte da nossa existência. Mas nesses momentos é o que de fato faz com que eu e você possamos amadurecer, crescer e que a gente possa se tornar cada vez mais forte. A gente precisa entender que Deus Ele não existe apenas para que a gente sobreviva, entende? A vontade de Deus para nós não é apenas para que a gente sobreviva, mas sim para que a gente, de certa forma, ressignifique tudo aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida, para que a gente olhe para aquela perspectiva e veja a capacidade de contar uma nova história a partir daquela história de dor para a nossa vida, para que a gente dê um novo significado para aquela dor que a gente passou. A gente precisa sim lembrar de, né, pensa em algum episódio doloroso, traumático na sua vida, mas que você já tenha superado esse episódio.
Nós precisamos olhar para uma perspectiva diferente para a nossa vida. Quando eu falo isso, Jesus, né, quando eu passei pelo meu processo de transformação, ele me curou, ele ressignificou a minha história, ele fez com que a minha história eu pudesse olhar ela para um novo sentido. E hoje eu não enxergo mais ou menos triste os momentos que eu vivenciei, né? Eu não vejo com pesar os momentos que eu vivenciei, mas eu compreendo que todas aquelas situações, elas me impulsionaram para um plano muito maior do Pai. Deus fez com que todos aqueles momentos dolorosos e traumáticos que eu vivi de fato, cooperasse de alguma forma para o bem dele, para poder trazer a palavra dele, para que através de mim eu pudesse abençoar e ajudar outras vidas. Deus, ele é especialista em fazer com que as coisas ruins que nós passamos se transformem em algo valioso, proveitoso. Vamos pensar na história de José do Egito? Ele enfrentou tantas dificuldades, ele poderia se tornar um homem amargurado, incrédulo, mas ele olhava para tudo aquilo que ele passava com um olhar diferente. Com um olhar diferente. Nós precisamos entender que nós temos e precisamos ser protagonista da nossa história. E hoje eu quero que você olhe para todas as dores que você vivenciou e conte para si mesma uma nova história e vivencie essa nova história na sua vida, porque Deus, ele deseja te usar para que você possa abençoar a vida de outras pessoas naquilo que você já foi curado. Amém? Então, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.